estar contigo nessa noite. Então, abra o teu coração. Pastor Ricardo, aleluia, nossa irmã missionária Madalena vai estar fazendo uma oração. Pendador para a carne, o ordenar a bênção de Deus, mais e mais sobre a vida do evangelista. Amado e eterno Deus, na tua presença, meu Senhor, está o teu ungido, Deus, que vai transmitir a tua palavra. Deus, nesta noite, tu já tem falado para nós através dos louvores, Senhor, através da leitura devocional. E agora, Senhor, nós te pedimos unção à nossa audição, ao nosso coração, Senhor. Ao ouvir, ó Deus, e entender a voz do teu Espírito falando conosco, usa teu servo como canal de bênção nessa noite. É o que nós te pedimos, na certeza viva de vitória, Deus. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a amada noiva com a paz do Senhor. Amém. Sem perca de tempo, Evangelho segundo escreveu Jesus Cristo, Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo 24. Deus tem uma palavra para mim e para você. Quantos acreditam nesta noite? Estou feliz com o convite. Não sei se foi a Márcia ou a Cristina que ligou para mim na segunda ou terça-feira. Perguntou se eu poderia pregar aqui hoje. Irmão, eu fico feliz. E hoje, nessa noite, eu estou com fome de pregar. Se você, irmão, quer se alimentar, o pastor Ricardo está com pressa de pregar. Mateus, capítulo 24. Pegue um marcador de Bíblia, uma caneta, abra no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22. Enquanto vocês procuram, quero já falar o tema da mensagem. Sinais da vinda de Cristo. Você pode repetir comigo? Sinais da vinda de Cristo. Quantos acreditam que Jesus está voltando? Mateus 24 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhais, mas não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos.
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantos vão perseverar até o fim? Versículo 33 de Mateus ainda, até o 44. Diz assim: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio, levou todos, e assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando os dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Será levado quantos? E estando duas moedas no moinho, serão levadas uma, deixando outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora, nem o dia em que há de vir o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir em que não penseis. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 22 em diante. A epígrafe diz: Jesus é o pão da vida para os que creem. Diz assim a palavra: no dia seguinte, a multidão estava do outro lado. Vocês nesta noite são a multidão ou são os discípulos? Eu sou a primeira pessoa que não estou no meio da multidão. Irmãos, eu e você não podemos estar como a multidão, podemos estar até no meio da multidão, mas temos que nos comportar como discípulos. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia mais ali do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido a sós. Contudo, outros barquinhos tinham carregado de Tiberias, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando Jesus do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, mestre, Senhor, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscai, ou seja, buscai os meus sinais pelo que viste, não pelo que viste, mas pelo que comeste, que do pão que vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai selou. Pegue sua Bíblia, coloque no banco. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Antes de assentar, olhe para o seu irmão ao lado e fala assim: os sinais da vinda de Cristo. Agora pergunta assim para mim, pastor Ricardo: existe um sinal mais importante da vida de Cristo? Eu vou te dizer nesta noite que existe um sinal. Se assenta dando glória, glória misturada com aleluia, e aleluia misturado com glória. Irmãos, nesses dois textos que nós lemos, Mateus capítulo de número 24, Jesus ali, irmãos, ele é interrogado, Jesus ele é questionado, Jesus ele é perguntado, evangelista Bezaliel:
Lindo nome esse nome, Bezaliel. Bezaliel foi um dos nomes dos construtores da Arca da Aliança. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, e Moisés fica preocupado, mas Deus não chama 2 homens, capacita 2 homens, e o nome de um é Bezaliel. Ele é Calabasub como a Násia, é um privilegiado, Bezaliel, que quer dizer aquele que está debaixo da tenda. Quantos estão debaixo da tenda? Levante a mão. E ali Jesus é questionado, Jesus é perguntado, irmãos, naquele tempo, Jesus é questionado, missionária Eliane, missionária Madalena, ele é questionado, é interrogado, quando seria os finais do tempo. Jesus fala para ele, porque eles olham, eles vão para a estrutura do templo, ele é como a sub como a násia, mas Jesus responde para eles, não ficará pedra sobre pedra, porque a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai registrar, que templo não é parede, ele é como a sub como a násia, eu e você, irmãos, somos templo do Espírito Santo. Por mais que eu tenha uma estrutura teológica, seja formado em bacharel em teologia, e por mais que eu tenha 28 anos no ministério do ONAI, ele é como a sub e como a násia, eu não consigo, irmãos, me sustentar sozinho, porque quem, irmãos, mantém a minha estrutura como templo é Deus, ele é como a sub e como a miséria. É o Jeová de Rã, o Deus da providência. É o Jeová Rafa, o Deus que cura e que sara. É o Jeová em si, o Senhor nossa bandeira. É o Jeová Sabaote, o Senhor nosso deserto. É o Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. É o Jeová Sidiqueno, o Senhor é a nossa justiça. É o Jeová Chamar, o Senhor está presente. Quantos acreditam que o Senhor está presente? Levante a sua mão. Jesus responde para os discípulos, não ficará pedra sobre pedra. Irmãos, quantos hoje pastores presidentes que já não mais se intitulam nem pastores, já se chamam de apóstolo, de bispo, até de doutores, irmãos, estão construindo palácios para frente, mas irmãos, templo somos eu e você. Então os discípulos estavam preocupados em saber como seriam os finais do tempo. E eu e você, irmãos, preocupados, irmãos, com coisas terrenas, com coisas materiais, até pastores, presidentes de igreja, pensando em projetos para anos 2015, 2016, 2017. Eu não estou falando aqui que nós venhamos a fazer projeto. Eu tenho 2 filhos, seria hipócrita se não fizesse. Eu até quero ver um dia meus filhos formados, um como engenheiro, como médico, irmãos, como militar. Irmãos, mas a Bíblia fala, irmãos, através do apóstolo Paulo, miserável homem que espera toda a sua vida, porque a Bíblia também vai dizer através do apóstolo Paulo, ele declamar na sub e como a násia, que nenhuma glória desta terra há de ser comparada com a glória que há de ser revelada. A glória que há de vir não é
Irmãos, e há pregadores como eu, há pastores como eu, há liderança como as irmãs aqui, que executam o seu ministério, executam o seu chamado, até com capacidade exemplar, não é verdade, Feliane? Mas o que eu estou querendo dizer aqui não é isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, irmãos, eu sou conhecido agora aí, irmãos, como pregador do arrebatamento, pregador da última hora, porque, irmãos, quantos pregadores mais não pregam sobre a cruz do Calvário? Quantos pregadores mais não pregam sobre santidade? Quantos pregadores não pregam mais sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja? Porque acham que não vão ser mais convidados para pregar. Mas, irmãos, eu tenho um arsenal. Não falo isso para me gloriar, mas falo isso para a glória de Deus. Porque quando eu estava no seminário, uma das matérias que eu mais me apaixonei foi escatologia. Escata últimas coisas, logia estudo das últimas coisas. E no meu caderno de sermão, missionária Eliane, missionária Madalena, missionária Maria, missionária, irmão, só tem esforço escatológico. Porque Jesus Cristo está em toda a Bíblia Sagrada. Em Gênesis, Jesus Cristo é o descendente da mulher. Em Êxodo, Jesus Cristo é o cordeiro pascual. Em Números, Jesus Cristo é a rocha ferida. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta. Em Josué, Jesus é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, Jesus Cristo é o libertador. Em Ruth, Jesus é o parente divino. Em Salmos, Jesus é o Salvador resignado. Em Reis e Crônica, Jesus é o rei prometido. Em Esther, Jesus é o nosso advogado. Em Salmos, Jesus é o socorro e a alegria. Em Provérbios, Jesus é a sabedoria de Deus. Em Cantares de Salomão, Jesus é o nosso amado. Em Eclesiastes, Jesus é o alvo verdadeiro. Nos profetas, Jesus é o Messias prometido. Nos evangelhos, Jesus é o Salvador do mundo. Nos Atos dos Apóstolos, Jesus é o Cristo ressurgido. Nas epístolas, Jesus é o cabeça da igreja. E no Apocalipse, Jesus é o Alfa, Jesus é o Ômega, Jesus é o princípio, Jesus é o fim. Jesus está em toda a Bíblia Sagrada. Jesus é o tema central de toda a Bíblia. Ah, pastor Ricardo, então agora você vai pregar sermão de escatologia. Não é isso que eu estou querendo dizer. Pode-se organizar sermão, irmãos, mensagens que vão até de encontro com a necessidade, irmãos, da igreja, de acordo com a necessidade do povo, porque o povo está em aflição, o povo está aflito, o povo está ansioso, que a Bíblia vai dizer no Salmo, irmãos, que assim como a corça anseia, assim também a alma, a minha alma, a tua alma está sedenta de Deus, anseia de Deus. Então não é para fazer sermão, irmãos, que vai de encontro à sua necessidade, mas, irmãos, a maior necessidade que o homem e a mulher têm, que você tem, é de ter, irmãos, é declamar na subcolonácia a esperança de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. As pregações hoje só vão direcionadas ao bem-estar de cada um, missionário. Só vão direcionadas, irmãos, ao encontro da situação financeira, ao encontro da situação familiar, ao encontro da situação da saúde. Eles pegam, irmãos, esses líderes, esses falsos profetas, que são mercenários, só pensam em dinheiro, declamar na subcolonácia, prega uma mensagem que sabe que você declarar baixada candarária, mas não é uma mensagem do Evangelho genuíno. O Evangelho genuíno é
o microfone e chega e dá para a irmã assim: irmã, como é que era a sua vida? Aí ela fala assim: a minha vida, eu morava de favor. A outra fala: eu morava debaixo da ponte. A outra: eu morava na casa de parentes. Eu estava desempregada. E eu era até de uma igreja, eu pertencia a uma denominação. Mas agora eu vim para essa denominação aqui. E o que acontece? Hoje, eu sou dona de empresa. E eu não só tenho uma empresa, não. Eu sou dona de 5 empresas. Eu tenho 5 carros do ano. Eu tenho casa alugada, eu tenho casa na praia. Aí eu mudo de canal, porque a televisão é um dos maiores meios de comunicação. E era para também propagar o Evangelho, não que não se propague, não que se fale do Evangelho, mas é falado do Evangelho de uma maneira que não é só para ser falada. Porque nós falamos de Evangelho, irmãos, de cura, um Evangelho, irmãos, de empresas, um Evangelho de prosperidade. Um Evangelho, irmãos, que só está preocupado com a conta bancária, com o seu bem-estar, mas o Evangelho que eu trago nessa noite para mim, para você, porque eu também preciso, é o Evangelho da salvação. Aí liga essa televisão, aparece lá o bispo Edir pede dinheiro. Eu mudo de canal, aparece o Valdomiro Sete Carlos. Eu mudo de canal, aparece o RR, estou nos ares. Irmãos, templo, irmãos com estrutura. Igreja que você vai parece mais um palácio. Mas Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Eu só não prego escatologia no inferno, missionário Leandro, porque eu não tenho salvação pro diabo. Porque se tivesse, eu ia lá no inferno pregar o Evangelho da salvação para ele. Pode fechar a porta de igreja para mim pregar escatologia, mas se me mandar pregar numa garagem, eu prego. Se falar para mim pregar numa praça pública, numa liga, eu prego. Porque, irmãos, eu amo pregar sobre o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada num abrir e piscar de olhos. Porque, irmãos, o pregador tem que pregar o que vive. E se eu prego escatologia, é porque eu posso dizer nesta noite: ora, Maranata, vem, Senhor Jesus. E tem pessoas que vão com mensagem: púlpito é para pregar, púlpito não é para desabafar, púlpito é para pregar a palavra. Vão com mensagem, irmãos, que vai direto à conduta pessoais até dos outros, querendo acusar o outro, querendo acusar o irmão, querendo acusar a irmã, querendo acusar o pregador, querendo usar a pregadora, querendo acusar o pastor. A mensagem, irmãos, ela tem que ter 3 coisas importantes: edificação, exortação e consolação. A minha mensagem tem que edificar a nossa vida, a minha mensagem tem que exortar a nossa vida, e a mensagem que eu estou pregando hoje tem que consolar a nossa vida. Como vai exortar? Vai exortar a mim e você a ficarmos vigilantes, a ficarmos preparados, porque naquele grande dia vai ser dia de surpresa, vai ser dia, irmãos, que vai pegar a igreja, a noiva, despreparada. Mas eu acredito que hoje, através dessa mensagem, você vai ficar ligado. Ele comanda tudo e comanda. Irmãos, eu tenho mensagem hoje aqui para durar a madrugada toda, a vigília toda. E vai ser a vigília toda. Não aqui.
Mas você vai para a sua casa, você vai para o seu lar. Você nunca mais vai esquecer dessa mensagem. Que Jesus Cristo está voltando. Os sinais de Jesus Cristo, da volta de Jesus, irmãos, estão aí. E hoje, nesta noite, eu vou falar para mim e para você o sinal mais importante que Cristo deixou. E quantos acreditam que Ele deixou um sinal importante? Deus olha misturado com aleluia. O aleluia misturado com glória. Porque, irmão, nós não devemos buscar Jesus, funcionário Eliane, só com a expectativa de bens materiais. Porque às vezes acontece, irmãos, porque Jesus, Ele foi o que multiplicou o pão e os peixes. É de calabachúria, é de calabacheia. E tem crente, tem discípulo, tem irmãos, tem pessoas buscando Jesus só pela multiplicação dos pães e dos peixes. Mas eu não vim para buscar a multiplicação de pães e peixes. Eu vim para buscar a multiplicação da unção. Eu quero ter a unção dobrada como Ele deu. É de calabachúria como a nácia. Jesus vem falando para os discípulos. Primeiro sinal que Ele fala, Ele vem falando sobre guerra, rumor de guerra, mas Ele vai falando ainda não é o fim. Irmão, quantas guerras aconteceram? Ele vem falando sobre tudo isso. Ele vem falando sobre falsos líderes, falsos profetas, falsos Cristo, homens que diziam que era Cristo. Se você olhar aí na televisão, tem um cara aí bobalhão. Eu posso falar bobalhão porque ele é bobo mesmo. Jesus não deixaria ficar debochado, porque eles debocham dele, o tal de Cristo. E no chão ele fala que é Jesus Cristo. E ele tem muitos seguidores, porque tem pessoas que seguem ele. Eu não tenho o nome do outro aqui, do outro líder, mas eu não sei onde está aqui, depois eu procuro. Eu falo muito de escatologia. É um que ele fala que é a seita do 666. Tem até a tatuagem no braço, 666. Ele fala que ele era o próprio Cristo encarnado. Só que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E esse homem morreu ano passado. Cadê ele? Cadê esse homem que falava que era o Cristo? A seita continua, 666, ele morreu. Só que Jesus Cristo morreu. Mas o terceiro dia ressuscitou. José Luiz de Miranda. José Luiz Jesus de Miranda. Ele se intitulava assim. José Luiz Miranda. Então, mas acho que ele ainda botava Jesus também. Morreu ano passado. E Rosa é pai. Obrigado, pastor. Obrigado. É por isso que é bom ter pastor na igreja, né? Então, quantos falsos profetas, quantos falsos cristos apareceram? O próprio Nostradamus mesmo falava coisas que já estavam na Bíblia. A Bíblia não falava de guerra, não falava de terremoto. Irmãos, ele não falou nada mais que estava na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a maior profecia. Jó certa vez falou o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. No tempo de Jó já profetizava a vida de Jesus. Glória a Deus! E ele vem falando: muitos surgirão falsos profetas, enganarão muito, irmão, vai enganar muito. Que a Bíblia fala: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tem crente conhecendo o poder de Deus, mas não conhece a Escritura. Nós temos que conhecer a Escritura. Apóstolo Paulo diz o seguinte: procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar, irmãos, é saber manejar. De Gênesis a Apocalipse, o testemunho de Jeová, quando eu fui 3 anos, não vai bater no teu portão e vai te pegar, irmãos, pelo um texto isolado. Ele é calabachura como a nácia. Porque, irmãos, o espírita não estão esperando o Cristo que eu espero que
você espera. Os católicos estão esperando Jesus Cristo no purgatório. Mas eu acredito que eu e você estamos esperando um Cristo que ressuscitou e prometeu que vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Aí o versículo 14 diz assim, ó, que é um dos versículos chave, versículo importante, guarda esse versículo, porque guerra já aconteceu, várias guerras, e hoje aconteceu uma guerra mundial, irmãos, dos países mais fortes, pastor, Vanderly, tem um botãozinho, aperta e acaba tudo, e Jesus não falou que aconteceria assim. Eu e você conhecemos a palavra, irmãos, muitos estão desapercebidos. A Bíblia vai dizer, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Como estão dormindo muitos das suas angústias, seus problemas, suas depressões, seus interesses pessoais, e estão esquecendo de uma coisa: Jesus Cristo vai voltar. Versículo 14 diz assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, então virá o... Ah, pastor Ricardo, mas eu acho que o evangelho não foi pregado. Irmãos, hoje eu uso pelo menos a internet como uma ferramenta. Eu trabalho com filmagem, edição de vídeo, eu uso o computador, a internet, como ferramenta do meu trabalho, como ferramenta até para buscar, pesquisar sobre vários assuntos da igreja. Não, tem pessoas que usam o computador para outra coisa, que hoje em dia tem vários, tem no Facebook, tem no YouTube, tem um tal de agora que tu pega o celular, e é um tal de quê? Qual o nome? Tem? Ah, tem. Vocês estão usando então, né? Vocês usam, né? Quem mais usa aqui o WhatsApp? Pode até usar, irmão, mas usa como uma ferramenta. Manda uma mensagem boa para alguém. Manda uma mensagem hoje que Jesus está voltando. Manda uma mensagem hoje que o arrebatamento vai acontecer. Então, irmãos, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, então virá o fim. Irmãos, o evangelho, a Bíblia, a pregação do reino de Deus já foi pregado, irmãos. Irmãos, hoje tem internet, canal de televisão, não tem como se não ter falado que não foi pregado, irmãos. Eu acredito, pastor Ricardo, acredito, vou longe, até em países que era fechado para o evangelho, irmãos, eu acredito que chegou lá, e se não chegou ainda, 1 ou 2 países, ou 3, ou 4 ou 5 no máximo, mas quantos países tem no universo? Não fique pensando nisso. A Bíblia fala, a Bíblia diz, acautelai-vos, etecalou abaixada a candarai. Fiquem, irmãos, vigilantes, porque todos os sinais já se cumpriram. Hoje já saiu aí uma lei que, da palmadinha, não se pode bater no filho. A Bíblia fala, corrige o filho, você não vai espancar. Irmãos, as leis é só contra o evangelho, é só contra o povo de Deus, é só contra a família, não é só para defender a sua família, não pode mais dar uma palmada. Homem casando com outro homem, mulher casando com mulher, decalou abaixai, eu vou falar, eu vou abrir a minha boca como profeta do Senhor. Certa vez eu fui em Nova Iguaçu, lá no Top Shop. Aí eu olhei para o outro lado da calçada, tinha uma igreja lá. Igreja esqueci o nome da denominação agora, eu vou lembrar. Eu entrei lá. Irmãos, é uma igreja. Tem batismo, tem Santa Ceia, como é?
contemporânea, lembrei. Igreja contemporânea. Ou seja, igreja, irmãos, vem do vocábulo eclésia ou eclesia, que quer dizer tirado de fora para dentro. Não para eu e você ficar dentro da igreja, sentado no banco da igreja, alisando o banco de igreja. Porque eu e você, irmãos, todos nós temos dons. Eu e você, todos nós temos talento. Tanto que o apóstolo Paulo, advertindo ao jovem pastor Timóteo, fala o seguinte: Timóteo, desperta esse dom que é em ti. Talvez você ainda não se colocou o seu dom para fora porque você tem vergonha. Você é tímido. Mas, irmão, desperta esse dom que é em ti. Porque a igreja, irmão, vem do vocábulo eclésia, tirado de fora para dentro, mas saído de dentro para fora, para fazer o ídolo de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não o evangelho de prosperidade, mas o evangelho da santidade. A palavra santidade, irmãos, tem 3 vocábulos, 3 linhagens. Somente Deus é santo. Por mais que eu e você, irmãos, busque na consagração, busque no jejum, eu e você não conseguimos ser plenamente santo, porque Deus é santo. Está nos atributos de Deus, Ele é santo. É o Kadosh, diga comigo, Kadosh. Kadosh é santidade única e exclusiva de Deus. Eu e você não vamos chegar a Kadosh. Diga Kodash. Kodash é santidade do homem indivíduo, do homem pastor Ricardo, do homem presbítero Ivanir, do homem evangelista Bezaliel, da mulher missionária Eliane. Quando nós buscamos, que a Bíblia fala que nós temos que buscar a estatura de varão perfeito. Então, Kadosh de Deus, Kodash do homem, mas Kedash é santidade num grupo de pessoas reunidas no mesmo lugar. Porque Jesus, irmãos, quando foi a ascensão ao céu, Ele fez uma promessa a Bezaliel, e eu acredito nessa promessa. Ele falou: ficais assentado em Jerusalém. Jerusalém significa casa de paz, morada de paz, residência de paz. Espírito Santo não é com intriga. Eu não quero sentar perto do Bezaliel, não quero ficar junto com a Eliane. Irmãos, nada disso. Se eu e você estamos juntos, reunidos em Kedash, é um só propósito. Caminhando para o final. A mensagem aqui vai até amanhã se deixar. Não precisa abrir, mas você vai lembrar do texto que nós lemos em João 6:22, que a multidão, irmãos, estava ali, e depois vendo que Jesus já não estava mais ali, Jesus multiplicou os peixes, Jesus multiplicou os pães. Missionária Madalena, quando eles não viram Jesus ali, o que acontece? Eles estavam o quê? Sem alimento. Foram buscar, irmãos, o Jesus da prosperidade. Evangelista Evani. Foram buscar a pregação da prosperidade. Foram buscar aquele profeta, só que multiplica o pão e o peixe. E aí eles pegam o barco, só que quando eles chegam do outro lado do barco, eles já encontram o Rabi lá, já encontram o Senhor lá, já encontram Jesus lá. E eles falam: como pode? O Senhor já está aqui, chegou antes que a gente. Jesus responde para eles. Olha o que Jesus vai responder. Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo, quem me buscais, não pelos sinais que viste. Jesus fez muitos sinais. Jesus curou, irmãos, aquele paralítico que estava no tanque de Betesda há 38 anos. O tanque de Betesda era um tanque muito importante e conhecido, mas chegou a Jesus ali, que é mais importante, é maior que o tanque de Betesda. É de Calabachá.
Xadacandarai, Edecomana, Subcandarabactéria. Eles tinham visto sinais, viram Jesus curar aquele paralítico que estava 38 anos jazia no tanque de Betesda, que diz ali a Bíblia, irmãos, que por um certo tempo o anjo descia e movimentava as águas. Eu quero te dizer nesta noite, quem vai fazer o movimento das tuas águas é Decalabacai. Não é o tanque de Betesda, mas é o Senhor Jesus. O Yeshua e a Machina está aqui. Eles já tinham visto sinais. Viu aquele homem que era cego de nascença. Jesus pega ali, irmãos, o lodo, pega da terra, produto da terra, passa no olho daquele cego e aquele cego é curado. Aquela mulher que já estava há tantos tempos, irmãos, com fluxo de sangue, só em tocar nas vestes de Jesus foi curada. Aquela mulher que andava encurvada, e a Bíblia vai dizer que aquela encurvatura não era uma doença física, era uma doença espiritual, porque quando ela teve o encontro de Jesus, ela não andou mais encurvada, ela andou ereta, porque Deus, quando cria o homem, ele fala ser predominante sobre a terra. Terra no hebraico é Adamá, terra no Homos, latim é Homos, terra no original, cabeça erguida. Deus criou eu e você criou aquela mulher, não para estar encurvada, mas de cabeça erguida. Olhe para o alto, a Bíblia vai dizer, Salmo 121, eleva o homem os olhos para o monte. Glória a Deus, obrigado Deus. Já tinham visto todos os sinais. Viu sinais de cura, de prodígio, viu Jesus transformar água em vinho, viu todos os sinais, a multidão viu, o discípulo também viu. Eu nesta noite sou discípulo. Quem é discípulo, levante a mão. Jesus continua respondendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. O próprio Jesus Cristo falou para o diabo, Satanás, adversário, Beelzebul. Jesus, quando foi, irmãos, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, Mateus capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que ele foi tentado, Madalena, pelo diabo. O diabo é um ser espiritual. Eu não vejo, você não vê, mas ele te atenta. Irmãos, ele vai nas suas fraquezas, no teu ponto fraco. E ele ali chegando a Jesus, mas Jesus respondeu ele na palavra. Jesus respondeu ele na palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Quem tem a palavra, levante a palavra. Quem tem a palavra, levante a palavra. Muitos procuram aquele que pode te dar peixe, pode dar pão. Mas nessa noite, missionário Leandro, eu vejo uma igreja aqui que veio para buscar aquele Jesus para arrebatar essa igreja. Pastor Ricardo, você falou no início da mensagem que ele dá um sinal importante. Vou te dar. Só vou te dar essa resposta se você te falar. Pastor Ricardo, fala esse sinal. Abra em Mateus capítulo 16. Mateus 16, que eu vou te dar um sinal mais importante para você. Diz assim, ó: e chegando-se os fariseus e os saduceus. Diga comigo, fariseus e saduceus. Ou seja, duas classes de pessoas. Fariseus significam judeus separatistas. Diga comigo, judeus separatistas. E saduceus, outra classe de pessoas. Ou seja, naquele tempo já existia duas classes. Hoje na igreja também existe duas classes.
Existe a classe do trigo e a classe do joio. A classe do crente que lê Bíblia e a classe do crente que não lê Bíblia. A classe do crente, irmãos, que busca o Senhor e a classe do crente que não busca. A classe do crente que frequenta escola dominical e a classe do crente que não frequenta escola dominical. A classe do crente, irmãos, que vigia e a classe do crente que não vigia. A classe do crente que não fala mal do pregador e a classe do crente que fala mal do pregador. A classe do crente, irmãos, é decalabaxada candarai. Já existia duas classes, saduceus e fariseus. E eles falam assim: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pedindo que lhe mostrasse algum sinal do céu. Eles tentaram Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Sempre estavam querendo fazer pegadinha com Jesus. Como levar aquela mulher adúltera. Queremos achar que Jesus ia acusar, ou que Jesus ia passar uma mão na cabeça. Jesus não acusou e Jesus não passou a mão na cabeça. Jesus deu um antídoto para ela. Não tem mais acusador. Então vai e não peques mais. Vamos voltar aqui o texto. Olha o que diz o texto, Mateus 16. E chegando, eu vim com fome de pregar, eu disse: é decalabaxada candarai. Jesus pode estar voltando hoje. Eu posso estar pregando aqui, posso ser arrebatado. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que mostrasse um sinal do céu. Mas ele respondeu e disse: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá um bom tempo, porque o céu está puro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu estará de um vermelho sombrio. O que Jesus fala? Seus hipócritas, fariseus e saduceus hipócritas, como é que vocês conseguem saber diferenciar? É decalabaxada candarai, ou decalabaxéia, sinais do tempo terreno, mas não sabe quando eu vou voltar. Eu e você nesta noite estamos tendo privilégio. Igreja, Adonai, Jesus está voltando. Uma geração má e adúltera. No tempo de Noé, como nós lemos em Mateus, já era uma geração má, adúltera, irmãos. Davam-se, casavam-se em casamento, se prostituíam, irmãos, e Deus mandou a arca e não morreram no dilúvio. Só quem estava dentro da arca, quem se encontra na arca. Olha agora o versículo chave e um versículo maior sinal. Se pega aí, guarda esse sinal, anota na sua agenda. Deixa anotado na sua agenda. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Olha o que Jesus responde. Olha o sinal aí, Daniel. Olha o sinal aí, presbítero evangelista Ivani. Olha o sinal aí, missionário Eliane. Está dizendo para mim, para você, para mim também, pastor Ricardo. Olha o que está dizendo. E nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Xalabacandarai. Jonas, irmãos, o profeta Jonas, Deus mandou-lhe para Nínive, Deus. Jonas desobedece a Deus, vai para Tarsis. A Bíblia vai dizer que não é uma baleia. Muitos pregadores falam baleia, um grande peixe engoliu o profeta Jonas. Mas ao terceiro dia, Jonas se arrependeu e o peixe vomitou Jonas. Ou seja, Jonas tipifica Jesus Cristo. Jonas é um tipo de Cristo. É decalabaxada candarai. Tipologia, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, mas ao terceiro dia o peixe vomitou Jonas, assim também é o meu Cristo, é o seu Cristo, o meu Jesus, o Yeshua e a Machida, ele ressuscitou, é decalabaxai e vai voltar para arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz em Zacarias que o reino de Deus é tomado à força, é tomado por violência. A palavra arrebatar, no original, é arfásio, diga comigo, arfásio.
que significa tirar com violência. A igreja, a noiva, será tirada no asfalto, será tirada por violência, de um lugar para o outro. Ou seja, está aqui a igreja, o óleo é o Espírito Santo, simboliza eu e você, a igreja, será tirada daqui e será levada para outro lugar, será levada para o céu, será levada para o céu, será levada para o céu. Aleluia! Porque a palavra arrebatar significa tirar rapidamente, tirar secretamente, algo secreto, nem todo olho verá. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Tem um hino que diz assim, que eu gosto muito do tempo antigo: aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê? Aonde está a Eliane e a Madalena? Aonde está a irmã do ciclo de oração? Aquele povo foi embora para Sião. Aonde está o pregador pastor Ricardo Vélez, que só pregava sobre o arrebatamento? Pastor Ricardo Vélez foi embora para Sião. Porque naquele grande dia vai ter grande surpresa. Crente missionária Eliane, com a aparência de Abel, que dá uma boa oferta e é respondida por Deus. A aparência de Abel, Bezaleel, coração de Caim. Entrega a tua oferta, Madalena. Vai ter surpresa. Crente com a aparência de Moisés, coração de Datã, Coré e Abirão.